cantar o hino Jesus meu Salvador. Que Deus vos abençoe. Que o Senhor abençoe nosso irmão. Obrigado de todo o coração. Gostaria de ler uma palavra no livro de Atos, capítulo 13, a partir do verso 17. O Deus do povo de Israel escolheu-nos e fez o povo prosperar, sendo ele estrangeiro na terra do Egito e com braços poderosos tirou dela. Suportou os seus costumes no deserto por um período de quase 40 anos, destruindo essas nações na terra de Canaã. E lhes deu por herança a terra deles. Depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Depois pediram um rei. Deus lhes deu Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim. E quando esse foi rejeitado, levantou-lhe como rei Davi, do qual deu testemunho, dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Que Deus abençoe essa palavra. O problema no reino de Deus não é o problema da palavra. Porque a palavra que vem de Deus é perfeita. É importante. No contexto de hoje, por que nós que saímos da confusão, das denominações, nos separamos das falsas doutrinas, Deus nos colocou à parte para revelar o seu plano de salvação. Constatamos o quê? O verdadeiro problema no nosso meio é o problema humano ligado ao homem. Os homens que devem servir para o propósito divino
Esse que é o problema. É o grande problema. Aqui, Israel pediu um rei. Deus lhe deu Saul. Saul não era a vontade perfeita de Deus. Saul era a resposta. Resposta deixa aos desejos anseios do povo. Era a vontade permissiva de Deus. Mas Davi era a vontade perfeita. Deus deu testemunho sobre Davi. Que achei Davi, filho de Jesse, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Diga amém a isto. E disso que se trata. No acabamento, Deus precisa de homem segundo o seu coração. Homens dispostos a cumprir toda a vontade de Deus. Davi, no versículo 13, Davi, é sempre no capítulo 13. Espera. Versículo 36. Pois, tendo Davi no seu tempo, servindo conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto dos seus pais e sofreu de composição. O que nos interessa aqui é o homem, segundo a vontade de Deus, que serviu para propósito divino. Deus não escolhe quem que seja para utilizar para o cumprimento da sua obra. Não. Segundo Timóteo 4, é isto. Segundo Timóteo, capítulo 4. É isso. Segundo Timóteo, capítulo 4. Numa grande meta. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 20. Não, desculpa, é segundo Timóteo, capítulo 2, verso 20. Ora, numa grande casa, não há somente vaso de ouros. Há de prata, também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Aqui, a mensagem é clara. Há muitos vasos. Todos os vasos não são úteis para o Senhor. Sim. Vejam o verso 21. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Um vaso, há vasos de pau, de barro, há vaso de ouro. Mas todos esses vasos não são úteis para o Senhor. A utilidade em relação com o acabamento. Vão entender, então, que perante nós temos o acabamento. A igreja chegando à perfeição. Deus resolveu já, como vimos, que aqui no fim, a igreja será um grande exército sobre a terra. Deus vai acabar
e vai apresentar a igreja ao mundo numa beleza perfeita, cheia do Espírito, do poder de Deus e de temor de Deus e cheio da fé. É isso que Deus está perseguindo e pode ser levado à glória. Agora, Deus precisa de ferramentas. Deus precisa de ferramentas. E essas ferramentas são homens. Homens úteis para o Senhor. Para cumprir esse acabamento. Precisa de ferramentas. Nós vivemos em que tempo? No tempo de ceifa. É preciso que a ceifa seja bem afinada, afiada. E que a espada seja afiada e seja na mão daquele que vai usá-la para poder cortar ervas e colher a ceifa. E aqui o Senhor está falando de vaso de honra. E também há vasos de misericórdia. Deus não vai levar vasos de pau para poder edificar vasos de misericórdia. Não, vejam. Há uma imagem. Nessa imagem o Senhor fala de vaso de ouro. Os vasos de ouro são diferentes de vaso de pau ou de vaso de barro. Lamentações, capítulo 4, nos mostra, Lamentações, capítulo 4, como, verso 1, como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom. As pedras do santuário estão espalhadas pela esquina de todas as ruas. Os preciosos filhos de Sião comparáveis ao puro ouro são como agora reputado como objeto de barro, obra das mãos de oleiro. Os preciosos filhos de Sião, filho de Sião, é Deus que está admirando eles. E como o ouro puro. Isso fica a dignidade do ouro. Os filhos de Deus, os filhos de Deus, são considerados por Deus. E como ouro puro. Tem razão? E por isso Deus os valoriza. Mais do que vasos de barro. Estão seguindo bem? Então, se são comparados ao ouro puro, é porque foram conhecidos antes da fundação do mundo e conhecido um Deus escolhido por Deus para a glória. Então, Deus não vai escolher vasos de pau. Não. É preciso que seja também vasos de ouros. Não vasos de pau. Numa grande casa, há vaso de ouro, há também vaso de pau, de barro. Uns para honra, outros desonra. Os vasos de honra são usados as ferramentas de honra. Por exemplo, o ouro, para os convidados de honra. Nós vemos isso no meio dos homens. Há convidado de honra que deve ser honrado. Para eles,
se providencia tudo que demonstra honra. E sabe o contrário do honrado, daquilo que é estimado, admirado? Significa, o contrário é mediocre. O que é mediocre é aquilo que é embaixo da média. Que é embaixo da média, mediocre. Sim, mediocre é que está embaixo da média. Nós viemos de Kinshasa, não sabemos o que significa mediocre. Não, o reino de Deus é um reino de luz. Não é um reino de mediocridade. Deus não precisa, para o acabamento da sua igreja, com obreiros mediocres. Não. Não. E disso que se trata. Esse reino de luz. Por isso, é preciso, a marcha deve ser a marcha na luz. Aqui, compreendemos que existe homem que Deus admira, elogia, que Deus considera, que tem valor. Deus somente pode utilizá-los para levar a igreja até acabamento. Outros nunca nunca serão utilizados. Enquanto que numa mesma casa há muitos vasos. Mas em relação ao acabamento, porque acabamento. Mas é aí que será demonstrada, manifesta a beleza da obra. Então, como a igreja foi chamada a manifestar a divindade ao mundo, é preciso que as ferramentas que Deus vai usar para levar a igreja até aquele nível e que possa manifestar a divindade. Sabem, nós viemos de África, onde há mediocridade. Você vai nomear alguém porque é da sua tribo, porque alguém que você compraza com ele, porque você vai lhe nomear, dar funções. Se ele é incompetente, então o resultado também será mediocridade. E ele que vai levar a empresa à queda. Então, um homem que não é competente, não é armado, não é equipado, é este homem competente que vai levar a empresa à queda. Vejam os brancos que fizeram. Eles têm formações de capacitação para poder manter os níveis de competência, para poder render qualidade do obreiro, manter a performance para ter resultado aceitável. E para Deus também é a mesma coisa. Eu disse isso no princípio. Na obra de Deus, Deus trabalha com homens. E o problema é o homem. O Balaão era o ungido de Deus. Mas, apesar da unção, ele trabalhava contra o rei que ele deveria edificar. Eminei e Filéteu eram hebreus. No princípio começaram muito bem, falavam da mesma verdade, como Paulo, mas há um momento, uma coisa lhes levou. Foi Deus que os chamou? Não. Eles tocaram a falsa doutrina e rejeitaram
a fé de muitos. Esse é que tipo de vaso? Mas esse é um vaso de pau. Não é útil para o Senhor. Deus não precisa disso. Para o acabamento. Deus não precisa de obreiros. Vejam no livro de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3. Aqui, gostaria que entendemos que trata-se aqui de vários tipos de obreiros que trabalham úteis para Deus para levar a igreja até a perfeição. E disso que se trata. 2 de Pedro 3, verso 16. E em todas as suas cartas, Paulo faz da mesma forma. Falando acerca destas coisas, suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos, inconstantes, torcem, como fazem também as outras escrituras para a sua própria perdição. Estão vendo? Há vasos, mas não são vasos de honra. Eu estou enfatizando que há obreiros ignorantes e inconstantes, nunca vão ser utilizados por Deus. E como eles não podem fazer nada, e Deus fará. Deus vai associar a sua obra para a edificação do vaso de misericórdia, preparado para a glória, somente vaso de honra, obreiros que Deus ele próprio trabalhou, formou, instruiu, que ele despojou, que tem somente um único interesse, que Cristo seja primeiro em tudo. Vejam os obreiros que Deus vai usar para o acabamento. Vejam. Alguém que é inconstante. Alguém que não é sólido. Que não está estável. Não há nada de sólido, de estabilidade. Mas estes são inconstantes. Quer dizer que não são constantes, não são sólidos. Não são estáveis. Deus nunca vai usar esse tipo de gente para o acabamento. Não é possível. Agora, quer dizer, eles são ignorantes, falta de conhecimento. Em vez de trabalhar para a salvação das almas, o conhecimento da verdade, segundo a piedade, é importante. Eles não têm conhecimento. Então, serão úteis para Deus? Agora, 1 de Timóteo 2, vejam o que Deus quer. Estou no verso 3, versículo 3, até verso 4. O que é bom? O que é bom? Orar é bom. Verso 3. Veja. Não diga que orar muito é pentecostal. Não. Orar muito é divino. Orar muito é bom. Estamos no tempo em que Jesus diz e que vejam que o vosso coração não se desvia com os excessos de comer, de beber. E veja. Vigiai. Orai. Amém. Para ter a força
de escapar a estas coisas que virão. Então, enquanto que Deus está os olhos sobre o acabamento, para poder escapar estas coisas, a força está na oração. Aquele que acredita na verdadeira palavra deve se aplicar à oração. Eu vos digo, isso é verdade. Nas capacidades que Deus dá aos homens de Deus, uma das capacidades é a oração. Na oração, a consagração. Na consagração, Deus vos dá a semente do momento, Deus vos revela as necessidades da igreja para o tempo oportuno, para o povo. Porque o Senhor é que conhece a necessidade da igreja. E preciso estar na presença de Deus para receber unção e um ensinamento. Não teremos tempo de ver outras coisas. Que coisas? O irmão falou da liderança no acabamento do conselho divino. Mas também há o outro aspecto do ministério. O que quer dizer? Deus só designou um só servo. É Cristo. É Cristo que deve pregar. É Cristo que deve falar. É claro? Deus não diz escutai Branham ou escutar Frank. Não. Deus diz escutai-o. Mas se eu devo escutar Frank, devo escutar Cristo em Frank. Devo escutar Cristo em Adelar, em Jorge. É Cristo que deve falar. Em Apocalipse diz, aquele que tiver ouvido, que escutam o que o Espírito diz às igrejas. Ora, para ver o exercício do ministério de Cristo, através do seu obreiro, o obreiro deve ser consagrado. Porque falamos em relação do acabamento. Veja a pregação profética do irmão Branham sobre Paulo prisioneiro. Essa pregação é profética. É profética para o servo e também para os crentes. Porque Deus precisa de homens, obreiros, apego à sua vontade. Não só fazem a tua quando Deus os impuram. Só falam quando Deus os ordena para falar. Isso é importante. Quando compreendemos o ministério que nós desempenhamos, é o ministério do Espírito. É isso que deve estar em exercício. Veja, irmão. Por exemplo, o ouro, pegar. Quando se tira o ouro da terra, tem muitas impurezas. O ouro deve ser trabalhado, purificado ao fogo. Porque o brilho do ouro, vejam, o brilho do ouro deve ser manifesto. Mas há um processo de purificação. Quando todas as impurezas são retiradas, então veja a beleza do ouro.
E Deus está falando dos obreiros em relação ao ouro. Ele diz aqui em 2 Timóteo, aqui no 2 Timóteo, capítulo 2, diz, vejam, verso 21. Aqui é alguém, uma pessoa. Quando diz alguém, quer dizer uma pessoa. Esse obreiro, ao serviço de Deus, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para Deus, um vaso de honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor. Um vaso de honra, santificado. Amém? É isso que o nosso irmão leu aqui. É aquilo que o nosso irmão leu aqui. Em Pedro. Mostra aquelas pessoas. Deus nunca vai os usar, os incompetentes. Quando podem falar de Deus e fazer milagre, mas trabalhar na perfeição, no acabamento, não, Deus nunca vai os usar. Não, não é possível. Vai ver os incompetentes, os medíocres. Deus não é medíocre, não é incompetente. Deus gosta da excelência. Deus gosta da santidade. Gosta da purificação. A consagração. É isso que Deus quer. Separar do mundo. Estar na presença de Deus. Permanecer lá. Sim, amém. Vejam, homens que Deus precisa, que estão na mão dele. Amém? Não influenciado pelo mundo, pelo dinheiro ou qualquer outra coisa, mas são purificados destas coisas e são colocados à parte para a ceifa. E por isso esta gente, escuta, irmão. Aquele que é útil na mão de Deus será útil para o povo. Vejam. Vamos acabar por lá. Muitas coisas serão ditas. Temos aqui grandes obreiros. Jeremias 23. O que é curioso? O que não lemos? Não é aquilo. É exatamente o que Paulo disse em Timóteo. Vejam. Verso 28, Jeremias 23. O profeta que tem um sono, conta o sono, mas aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com verdade. Quem tem palha em comum com trigo, diz o Senhor. As pessoas que misturam palha com trigo, não é Deus que os enviou. Aqui, não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, como um martelo que esmiuça a penha. Portanto, eu sou contra essas profetas que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro, diz o Senhor. Sim, contra esses profetas que usam das suas línguas e dizem, ele diz, deverá só contra os profetizam sonho mentiroso, diz o Senhor. E eles contam, fazem errar o meu povo com as suas mentiras, com as suas levantares. Mas eu não os enviei, nem lhes dei ordem. Não trazem proveito, não trazem nenhum proveito a este povo, diz o Senhor. O que não é útil para o Senhor, não é útil para o povo. Não. Não é útil. Nós temos o direito de resistir.
O que o Senhor não o enviou. Quando o ouro é purificado, vai servir para alguma coisa. É assim que Deus escolheu. O homem que Deus quer utilizar. E o primeiro equipamento para um homem que deve servir a Deus, o primeiro equipamento é a experiência da salvação. Deve tornar-se uma realidade. Não somente ser perdoado, não. Mas ser liberto dos laços do pecado que estão lá. Um homem livre que trabalha para a liberdade dos demais. Ele falou de uma boa forma. Não é isso? É verdade? O problema é o homem. Por que vocês querem? Querem ser utilizado? Servir a Deus, mas ainda não estás pronto para servir. Você pulou uma etapa. Que etapa? Paulo não pulou etapas. Não, primeiro salvação. Então, todas as camas caíram. O blasfemiador de ontem tornou-se hoje filho de Deus. O homem ímpio e violento tornou-se participante na obra divina. Deus o colocou à parte. E depois, Deus não o enviou diretamente a pregar. Primeiro, salvação. Deve ser liberto das suas próprias ambições, dos seus próprios desejos. Você deve ser despojado desses. Não é que na casa do Senhor ter o Senhor e você comandando, ordenando. Não. João Batista disse isso claramente. Eu devo diminuir e que ela que cresça, seja elevado. Tudo. É isso que deve acontecer. Fala-se da obra. Eu vivo agora pela glória de Deus, pela obra. Eu vivo para a obra de Deus. Isso que é a essência da minha existência. Paulo chegou ali, muitos anos, e Deus levou tempo para o despojar de tudo. De todas as ambições que tinha a partir dos ensinamentos que ele recebeu de Gamaliel. Deus o despojou de tudo isso. De orgulho. Disso e daquilo. As coisas Então, ele passou por um processo. Não, na obra de Deus não pode ser você e Deus. Não, você não. Na obra de Deus, somente Deus o Senhor. E Deus fez esse trabalho. Quando Deus trabalha com seus vasos, Ele trabalha em profundeza. Vai em todos os aspectos. Ele vai trabalhar. E para que ele chegue para dizer o que tudo só pela graça de Deus. Eu trabalhei mais do que todos. Não é que eu. Está vendo como Deus o colocou de lado para que Cristo seja lá e a glória seja Deus. É assim que deve ser aqui no tempo do fim. Que Deus vos abençoe. Teremos oportunidade para dizer outras coisas. Que Ele faça de nós vasos conforme o seu coração. Que eu faça. Não sei. Se vocês se sentem abençoados como eu. Aleluia.
Vamos cantar a canção Eu Resolvi. Oremos.
Sabem, bem amados irmãos, bem amado no Senhor, agradou a Deus para nos aceitar. Agradou a Deus de nos revelar os mistérios, de nos fazer conhecer os seus anseios através das suas promessas preciosas. Então, tudo que não te agrada, pede a Deus que Ele tira. Tudo que Ele não plantou, que seja retirado, arrancado, e muda-me. E que seja pronto, útil para essa obra, para aquilo que deve ser feito agora. Se quiser Deus, como eu quero agora, eu levo a minha mão, eu rogo junto com o nosso irmão Moisés e com o nosso irmão Jorge que pregaram. Que Deus faça isso. Aquele que está longe, que acompanhou esse serviço, acredita, enquanto que todos nós temos mão levantada, acreditamos, para que possamos obter. Porque Deus sempre honra um crente. Senhor fiel, viemos todos a Ti, com mão levantada, aí, diante do trono da graça no céu, porque recebemos a favor de Deus. Você precisa de obreiros útil e fiel a Ti e que toca nossas vidas. E você se opõe à nossa vida, tira isso da nossa vida, em nome de Jesus Cristo, e nos leva a Sua palavra. Revela a nós, dê-nos equipamento para este tempo em que nós vivemos, que trabalhemos a perfeição da Sua igreja. Senhor, tenha piedade de nós e perdoa nossas infidelidades. Liberta-nos agora de todas as nossas ambições, de nosso orgulho. Tira isso, Senhor. Com dói-nos humildade para que nós te servamos. Faça isso. Purifica-nos. Senhor, que sejamos vaso de honra, úteis para o Mestre, para o povo, para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Bem-amado Pai Celestial, tem muito plantado em nós. Fez cair bênção sobre nós. E a Bíblia diz, quando a Bíblia recebeu chuva de água de chuva, é preciso que traz fruto. Aquele que cultivou, semeou, não produz. Apesar da abundância de chuva, então será maldito. Como Paulo diz, esperamos no que concerne coisas favoráveis. Depois dessas experiências e coisas que ouvimos, Senhor, vai nos deixar desviar, vai nos deixar longe dos Seus caminhos, vai nos deixar escravo, enquanto que a vitória foi cumprida na Golgota. Vai nos deixar, Senhor, sem ser regenerado, enquanto que Jesus morreu e ressuscitou para nossa regeneração. Essas todas as coisas que Cristo ganhou por nós. A Golgota, nós viemos a Ti com toda a nossa fraqueza,
nós não somos capazes, mas colocou em nós o sentimento de Cristo e nós confiamos em Ti. Nós acreditamos que a vitória do Golgota, Tu confirma isso em nós. Confirma isso em nós. Confirma a regeneração, o sangue que nos selou até o dia da que não tenhamos somente a unção, mas nos tornasse participantes da natureza de Cristo, da natureza divina. Que isso seja uma realidade. O tempo já se foi. Dê-nos um coração que se desvia das coisas do mundana. E nós digamos com Moisés, se nós encontramos graça perante Ti, então conduz-nos nos seus caminhos. Fala somente conosco Tu mesmo. E que nos guia nesse caminho. Como teremos certeza que encontramos graça se não somos distinguidos dos outros, das denominações? Que não somos separados dos religiosos, dos branamistas, dos franquistas. Ou faça a diferença. E que o seu nome que se glorifica a Ti mesmo através de nós. E que o mundo reconheça que Deus tem um verdadeiro povo. Obrigado por aquilo que nos concedeu. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Reunião je voulais dire de quoi elle se traite là à la fin. Réunion des ministres réalisée, c'est ce que je voulais dire. Mais vous avez déjà stoppé, non? Oh, ça continue? Je peux parler? On est à la fin. Ou bien je peux faire ceci. Je me limite là, ça va commencer. Comme ça, vous lisez. Je dis ça. Là, ça va commencer. Foi uma reunião dos servos de Deus organizada pela igreja Gospel Mission Center em Bloomington, nos Estados Unidos. Agosto de 2018.